Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do Idoso Pod, o nosso podcast focado em saúde do idoso. Eu sou Bianca, estou aqui com meu colega Matheus e com a doutora Sandra Broto para falar sobre saúde sexual no idoso. Doutora Sandra Broto Furtado é a atual presidente da SBGG Pernambuco, sendo especialista em geriatria pela mesma sociedade e atualmente é a preceptora da residência de geriatria do IMIP. Ela atua como geriatra no Serviço de Atenção Domiciliar da FGH, no IMED e no Núcleo da Oncogeriatria da Oncoclínicas, sendo também coordenadora da pós-graduação de geriatria da Faculdade DE. Doutora, muito obrigado por ter vindo hoje para o podcast. E, primeiramente, a saúde sexual do idoso e a sexualidade também, ela já é um tabu por si só muito grande, né? Ainda mais quando a gente entra nesse aspecto do público geriatra. A impressão que dá para nós é que o mundo vê o idoso como um ser assexuado, que não faz sexo, que não tem sexo, que não abrange nada essa questão sexual. Essa visão preconceituosa, assim, ela é muito, muito presente do seu ponto de vista geriátrico. Como é que a senhora avalia isso? Perfeito, Matheus. Isso é uma realidade, sim, né? É muito difícil a gente encarar hoje na sociedade a sexualidade do idoso como sendo um assunto normal, né, de conversa. Então, por exemplo, quando muitas vezes a gente, dentro de casa, com pais jovens, nem idosos ainda, né, a gente já quer entender que os nossos pais não têm mais a vida sexual. Uma vez que a gente fica adolescente ou a gente fica adulto, isso já é difícil de aceitar, né? Então, a gente já não enxerga, a gente já não fala. E, além de tudo, quando fica idoso, aí é que a gente vê esse preconceito. Por exemplo, a gente sabe que durante o envelhecimento a gente lida com algumas questões, às vezes até momentânea mesmo, de uma necessidade de suporte, de uma doença, né? E aí, às vezes, a gente tem cuidadores 24 horas dentro de casa, dormindo dentro do mesmo quarto, né? Não raro a gente vê algumas famílias, os filhos entendendo assim, não, vamos separar, vamos botar papai num quarto e mamãe no outro, né? Então, por quê? Não, porque papai tá com esse problema e muitas vezes a gente vê no consultório que às vezes quando a gente vai conversar e a gente pergunta assim, e o que é que tá ruim em casa? E às vezes o idoso fala assim, eu queria voltar a dormir no quarto com a minha esposa. E aí a filha fala, porque papai é muito assanhado, né? Então, assim, a gente não consegue entender com naturalidade que muitas questões, por exemplo, quando a gente fala de sexualidade na terceira idade, a gente sabe que a gente tem a próprio ato, a relação sexual, mas que isso vai muito mais além que só o ato sexual, né? Então, a gente tem os carinhos, o dormir junto, o acordar junto, né? Então, essa parte, por exemplo, do casamento de idoso, isso muitas vezes não é respeitado. Com filhos dormindo dentro do quarto, com cuidadores, com separação. Às vezes, tiram a cama de casal e colocam duas de solteiro, né? Então, isso é uma realidade que muitas vezes a gente tem que dar o alerta para a família, né? Olha, é um casal idoso e tem a sua sexualidade, independente de haver ou não o ato, a relação sexual, eles precisam daquele momento. Então, a gente fala que, assim, quando a gente está falando de preconceito por idade, a gente fala de etarismo, né? Então, é um etarismo sexual, o que você falou é certíssimo, né? A gente não quer enxergar que os nossos avós são ainda seres sexuais. Então, primeira coisa que eu acho que a gente tem que desmembrar é a sexualidade da relação sexual. É possível relação sexual no envelhecimento? Sim, é possível, né? É saudável? Sim, é saudável, né? Mas é só relação sexual? Não. Então, a sexualidade também se faz no dormir junto, também se faz no estar perto. A gente sabe, por exemplo, tinha um idoso no consultório que eu lembro que ele estava incontinente. E aí ele falou assim, que depois que ele botou fralda, esqueceram que ele tinha órgão sexual. E o órgão dele sexual funcionava, mesmo incontinente. Então, assim, isso é uma coisa interessante, né? A família achou, já que tá de fralda e que ficou incontinente, já foi subentendido que não havia mais ereção e ato sexual. E havia. Ele estava incontinente, ele dormia de fralda, mas isso não tirava dele o ato sexual. Então é engraçado como a gente intui, como a gente não quer falar e como a gente não quer enxergar. E aí eu acredito que a própria família enxergue, sim, os idosos como assexuados. É mais fácil enxergar assim, né? A nossa cultura, infelizmente, migra para isso, né? Até por parte da família, normalmente tem esse roubo da privacidade, né, Isso. dos idosos.
Por exemplo, você não vê idosos com a porta trancada do quarto, né? Então, Sim. assim, a porta tem que estar sempre aberta. Ah, mas se mamãe cair, se papai cair. Sim, mas se mamãe quiser ficar trancada com o papai dentro do quarto, como é que vai ser? Sim. Né? Então, assim, estão dois dentro do quarto. Se um cair, o outro abre a porta, né? A gente espera que não caia, mas não é porque tem isso que eles não possam ter um momento de privacidade. Então, às vezes, a gente tem, ficou idoso, eu trouxe mamãe para morar comigo, vai dormir com a minha filha no quarto e papai vai dormir com o neto no quarto. Então, Sim. traz para dentro de casa, acaba com a privacidade. Então, eu vejo esse enxergar o idoso como ser assexuado até dentro da parte arquitetônica da casa, sabe? Sim. Se você vai trazer seu pai, sua mãe, seu avô e sua avó para morar com você, é importante que você visualize como manter a privacidade. Como Tem a casal, estrutura né? para isso, né? Isso. A gente fala muito de autonomia, de funcionalidade, né? Então, a palavra de ordem da geriatria, eu quero que seja autônomo, que tome as decisões, eu quero que seja funcional, que faça as atividades, enfim, de vida diária, mas eu preciso pensar também, além da autonomia e da funcionalidade, que é lógico que é o que a gente mais quer, na questão privacidade, intimidade, e dentro disso, sexualidade. Independente de ato sexual ou não, eles precisam do momento deles de privacidade. Eles são um casal. Uhum. E enquanto casal, a sexualidade engloba tudo isso, né? Entendi, doutora. Sim, perfeito. E durante as consultas, assim, a senhora percebe que é espontâneo, eles trazem espontaneamente queixas sexuais, os pacientes, eles costumam apresentar, ou é uma coisa que nem eles mesmos conseguem, assim, falar pro Algo mais médico, velado, né? né? Então, normalmente não é uma queixa abordada na primeira consulta, né? A gente sabe que quando o idoso chega no consultório do geriatra, normalmente ele vai por uma série de queixas, muitas vezes, a grande maioria. A gente fala que o nosso consultório ainda é um consultório triado, meio que tem um viés, porque a maioria é polimedicado, a maioria tem múltiplas comorbidades, seria aquele envelhecimento que a gente não gostaria de ver, a senilidade, não a senescência, né? Sim. Eu fico feliz quando entra no consultório um idoso falando, olha, eu me sinto jovem, tô ótimo, eu vim aqui para saber de prevenção. Prevenção cognitiva, prevenção, não é a maioria, eu diria que assim, é 1 em 20, né? Uhum. Então, assim, a grande maioria vem porque é polimedicado, tem polifarmácia, tem múltiplas comorbidades, tem vários médicos acompanhando, vários problemas de saúde. Então, a sexualidade não é um ponto principal. Mas algumas coisas que eu percebo hoje, vai fazer 12 anos que eu estou fazendo consultório de geriatria. Então, o que é que eu percebo, assim? Depois que se estabelece a confiança, né, a relação médico-paciente, muitas vezes, naquele primeiro momento, ele vai com a filha, com o filho, então até a questão mesmo do tabu, embora a gente saiba que na primeira consulta é avaliação geriátrica ampla, a gente vai abordar vários domínios, então a gente vai conversar de várias coisas, o que foi queixado e o que não foi queixado, a gente vai Sim, é cascavilhar todas as síndromes geriátricas, o que é que pode estar impactando em funcionalidade, em humor, né? E às vezes a questão sexual está impactando no humor, né? Ele está Sim. triste porque não tem mais privacidade, porque não está mais conseguindo ter ereção, enfim. Muitas vezes eu vejo mais assim, quando é o casal, quando vem para consulta, que é o casal, vem o idoso e a idosa, normalmente na primeira consulta isso é abordado. Muitas vezes por parte do idoso, né, que tá Sim. poliqueixoso ali com a situação. E aí, infelizmente, a gente vê muitas vezes as mulheres idosas nesse conceito de que não, mas a gente é velho, a gente não tem que ter mais isso, né? Aquela que eu falei, aquela brincadeira para tirar de tempo de, ele é um velho safado, ele tá não sei o que, tá saliente e tal. Aham. Mas aí depois, quando a gente tira da brincadeira e a gente fala sério, assim, não, mas eu queria ouvir a queixa dele, sabe? E como é que a senhora sente? E pra senhora, como é que é? E aí, quando o assunto sai da brincadeira e entra no campo sério, então aí a gente tem as queixas reais e aí a gente tem, muitas vezes, a questão da exposição realmente de qual que é o problema sexual e como que eles gostariam de resolver. Então, não é um assunto que eu veja ser tão abordado na primeira. A gente, muitas vezes, a depender do momento, a gente sabe também o paciente está doente, cheio de sintoma, não é a hora de eu conversar aquilo, Sim, né? de focar Uhum. Tá nisso, né? focado nisso. Mas depois que a gente traça aquele plano, né, terapêutico, que a gente consegue organizar, isso é uma coisa que eu sempre gosto de perguntar e sempre gosto de falar. E como eu disse, quando é um casal que entra, normalmente no primeiro momento já é abordado, muitas vezes o marido aborda, né, enfim, fala. E aí é engraçado como a gente, enquanto geriatra, não se atenta para como a gente pode melhorar a vida sexual dos casais idosos com uma conversa franca dentro do consultório de quais que são as percepções e quais que são os almejos
Eu tenho um casal de 90 anos, mais de 90 anos cada um, e ele disse que toda noite ele namora com ela. E aí ela falou assim, que é meia hora de alisado, cheiro e beijo. Aí eu falei assim, mas é bom, né? Ela falou, é tão bom quanto era. Então, assim, toda noite tem a meia hora de Que cheiro, bom. beijo e alisado. Uhum. Então, eu acho bonitinho porque ela disse assim, não, doutor, ele tem que fazer comigo, senão ele vai fazer na rua. Aquele pensamento de antigamente, né? Aham. Então, ela tem que fazer comigo. Então, assim, de certa forma, a gente vai vendo que muitas vezes vai modificando, né? Mas vai tendo ainda muito significado já que a gente está falando de saúde de idoso, a gente está falando de bem-estar físico, psíquico, social. Então, é importante sim, né? É importante sim. Então, a gente sempre deve abordar, a gente deve escolher o melhor momento, né? Como tudo. Sim. Então, às vezes a gente fala, eu preciso fazer uma avaliação cognitiva de um idoso. Mas se aquele idoso está com dispneia e você ser descompensado, você não vai fazer naquele momento. Com certeza. Então, é o momento correto, mas sempre deve estar dentro da água, sempre deve ter, como um asteriscozinho que a gente coloca lá, ver o cartão vacinal, a gente deve sim, enquanto geriatra, ver a saúde sexual do idoso. É um ponto importante. Doutora, a senhora diria que tem alguma prevalência entre... mas essas queixas são mais comuns pelo idoso ou pela idosa? E também, assim, se está muito atrelado ao fator psicológico ou assim, geralmente nem tanto, ou o paciente só desenvolve isso depois, com o decorrer das consultas a relação médico-paciente já está estabelecida. Isso. A maioria das vezes, como eu te falei, a queixa masculina, ela é uma queixa muito voltada realmente à questão ereção, né? Uhum. Então, assim, a gente sabe que com o envelhecimento, por exemplo, a gente tem medicamentos que são excelentes para depressão, mas que baixam muito a libido, né? É um efeito adverso a esse. Então, assim, muitas vezes um paciente, por exemplo, chega no consultório de um psiquiatra ou chega no consultório de um cardiologista, fala para ele que está, enfim, ansioso e aí prescreve um medicamento para ansiedade e esse medicamento gera uma baixa de libido, gera uma alteração sexual e aí aquele cardiologista ou aquele psiquiatra, ou enfim, o próprio geriatra não perguntou se havia ainda vida sexual e se esse era um ponto, porque a gente sabe que existem outros medicamentos antidepressivos que não baixam a libido, pelo contrário, podem ajudar. Então, a escolha do medicamento, ela também tem que ser muito baseada na condição do paciente, né? E aí, muitas vezes, a gente tem essa baixa de libido pela própria medicação. A gente sabe que a mulher é um pouco mais sensível do ponto de vista orgânico, né, em relação à menopausa. Então, a gente sabe que existe, por exemplo, o ressecamento vaginal, né, com a menopausa. Muitas vezes, aquela relação passa a ser dolorosa, então você precisa de lubrificante, você precisa de orientação, porque aquela mulher, enfim, idosa. Imagine que hoje a gente tem uma gama de informação a nosso dispor, né, mas que naquela época eles mal conversavam com os pais, então Sobre nossas isso, idosas né? de 80 anos, elas não têm nenhuma instrução, assim, eu tenho várias que acharam, tipo, o milagre do século, o hidratante vaginal e tal, porque não sabiam que existia, Até né? porque o tabu que é hoje, naquela época, era vezes 10, né? Muito Vezes 100. Isso. Então, a gente permitir essas saídas, então ela não quer porque é desconfortável, né? Sim. Então, além do que, a própria menopausa gera também, além do ressecamento, gera baixa de libido, aquele hormônio tá baixo. Então, a gente muitas vezes tem medidas farmacológicas e tem medidas não farmacológicas também que podem ajudar, né? E para o homem a mesma coisa, a gente precisa entender. Existe, por exemplo, a grande maioria das vezes, a gente tenta atribuir, a gente sabe que essa queixa de impotência sexual, ela acaba chegando muito mais para o urologista, Matheus, do que para o geriatra, né? É mais fácil o homem ir no urologista e queixar impotência sexual do que ele vir para o geriatra queixar impotência sexual. A questão da impotência, ela vai... A gente sabe que tem um cunho psicológico, mas a gente sabe que tem fatores vasculares, né? Fatores hormonais. Sim, Então, existe, assim... existe realmente uma baixa de testosterona que justifique uma reposição. Eu estou diante de um hipogonadismo, né? Um idoso não é para ele ter uma baixa de testosterona. Então, é essa baixa de testosterona que está levando a essa impotência que a gente vai repor. Se ele não tiver contraindicação, entenda-se um câncer de próstata, um nódulo na próstata, que ele possa fazer a reposição hormonal, ele vai fazer a reposição hormonal. Muitas vezes não é só a reposição hormonal. Às vezes eu tenho problemas vasculares mesmo. Então, é um paciente que tem uma doença arterial
obstrutiva periférica, que tem alteração vascular e que ele vai precisar, por exemplo, do medicamento específico para impotência, para conseguir ter a ereção e conseguir. Mas aí eu vou ter a cardiologia dando ok, eu vou ter, enfim, o geriatra, o uro. Então, assim, a gente orienta que muitas vezes o paciente não tem nenhuma contraindicação, mas ele não faz por medo ou por ele estar sendo mal orientado. Então, o que eu acho que você está falando, assim, a queixa, eu acredito que seja diferente. Assim, no homem é mais a questão ereção, na mulher é mais a questão da dificuldade de ter prazer, dor e baixa de libido. Isso é o que eu Entendi. vejo na minha prática, Sim, né? sim. A questão psicológica, ela está, sim, muito arraigada, porque vocês falaram de etarismo, mas a gente tem que ver também assim, a nossa cultura, o velho é feio. A gente vive a cultura da beleza, né? Então, a primeira coisa, a mulher se sentir bonita, né? Então, ela é idosa, ela não tem mais o... Enfim, ela não está com o corpo que ela tinha e ela se enxergar na beleza, porque o marido dela também é velho, né? Ela pode até estar com novinho, gente, nada impede, né? Sim. Mas, assim, Geralmente. independente, né? Uhum. Então, a aceitação do corpo, ela se achar bonita em todas as fases. E a gente fala da beleza hoje, da terceira idade, né? Existem idosas belíssimas e elas não se veem. Tem um projeto de um colega que é geronto, que ele chama Intermodels. Ele pega mulheres idosas, ele estava aqui em Recife, agora ele foi para Brasília. Ele pega mulheres idosas, é o Leonardo, o Léo Romanzeiro, é uma sugestão de entrevista, muito legal ele. E ele pega essas mulheres idosas e ele dá aula para elas de cidadania, de beleza, de maquiagem, de desfile, de dança, de tudo, de Nossa. cuidado. E aí eles têm vários módulos e no final ele faz um espetáculo com desfile. E assim, os depoimentos da descoberta delas, da beleza na terceira idade, de conseguir exalar sensualidade na terceira idade, de voltarem a se gostar, que não tem a ver nada com ruga e forma de corpo, tem a ver com a aceitação do envelhecimento, né? Então, assim, eu fico super feliz quando o idoso para mim fala, doutora, eu fiquei viúvo 10 anos e agora eu casei de novo, né? Ai, Agora eu saí para dançar e conheci uma outra pessoa e tô vivendo um romance na terceira idade. É isso, né? Não é porque eu fiquei velho que eu vou ser assexuado, que eu não tenho vida sexual, que eu não tenho vida social, que eu não tenho dança. Então, eu acho que essa mudança da cultura é que precisa existir. Projetos como esse, a gente orientar. Então, a parte psicológica, sem dúvida, se a idosa coloca na cabeça que ela não é bonita, que ela é velha e não tem direito mais a ter prazer, que se ela falar de sexualidade, isso está incutindo de que ela está sendo, perante a sociedade, mal vista, porque é uma senhora de 70 anos, 80 anos, falando de sexualidade, né? Quando isso vira natural, quando a gente quebra o tabu e quando as pessoas entendem que sim, existem formas de sexualidade, que dá para lidar com isso, aí a gente começa a ver uma mudança. Porque, na verdade, eu acho que existe lá dentro o desejo, mas existe uma inibição social, que é fruto desse preconceito etário. Então, a gente está falando sobre isso e a gente está orientando não só geriatras, mas os urologistas, os cardiologistas, né? Os psicólogos. Vamos falar de vida sexual na terceira idade, né? Vamos conversar sobre essa parte que é tão importante quanto todas as outras. Não é a única, mas faz parte, né? Sim. E a senhora falou, porque eu acho que muita gente tem esse pensamento, essa visão sobre o contexto biológico, né, dessas alterações. Mas mesmo se a gente conseguir resolver essas alterações, amenizar essas alterações biológicas, ainda vai ter o contexto psicológico, dessa autoestima, para eles realmente terem essa segurança de continuarem, né, sendo seres, assim, capazes de namorar e de viver tudo isso. E, doutora, a senhora falou sobre busca ativa, né, que o geriatra ele tem que fazer. Acho que as pessoas ficam com dúvida sobre como é que costuma ser a receptividade do paciente em relação a quando começa essa busca ativa. Mesmo já sendo uma consulta que você já criou um certo vínculo, eles costumam receber bem ou eles costumam mudar de assunto ou ficar meio assim, como é que... Tem de todos os tipos. Eu tenho paciente que fala assim,
Eu estava esperando a senhora perguntar. Se não perguntasse, eu ia falar, né? Uhum. Tem outros que acham o máximo porque, enfim, estão satisfeitos com a vida sexual. Então, quando eu pergunto, ri pra mulher, cutuca, fala que tá ótimo. Tem alguma queixa? Por mim tá maravilhoso. Então, assim, tem aquela coisa brincadeira. Mas, na maioria das vezes, o que eu acho é que qualquer assunto, quando a gente vai lidar com qualquer assunto, dentro da geriatria, né? Seja, por exemplo, você fala da saúde sexual, mas às vezes, por exemplo, é mais tabu ele falar de um filho que está sendo intrusivo com ele, que está tomando decisões. Meu filho não me deixa mais fazer a feira sozinho ou comprar o que eu quero. Meu filho não deixa mais eu fazer isso. Às vezes ele tem mais dificuldade de falar disso, com medo de magoar o filho, do que da própria saúde sexual dentro. Então, eu diria assim, tem no começo uma certa brincadeira, aquela coisa, mas muitas vezes quando a pergunta, não, eu tô querendo saber se tem alguma forma de eu ajudar, como é que tá, e aí é que vem isso, né? Ah, doutora, eu queria saber se existe alguma forma de lubrificar mais, se existe alguma forma, enfim, o que é que a gente tem que tomar cuidado, o que é que não tem, o que é que precisa fazer. A própria mulher, muitas vezes, a questão de até quando fazer, por exemplo, a colpostologia oncótica, né? Até quando eu vou ter que fazer o exame preventivo, o homem querer saber, enfim, questões. No final, a minha percepção, Bianca, é que é sempre positiva. Sempre que você abre uma porta, mesmo que naquele momento ele pode até ter uma saúde sexual ruim e ele não ter coragem de te dizer. Mas aí depois, no outro momento, ou quando ele vai sem a esposa, às vezes ele marca uma consulta extra sem a esposa, né? Ele estava lá com ela, eu perguntei, estava tudo ótimo. Também Sem já os filhos aconteceu. também, né? Sem os filhos. Aí depois, no outro momento, ele vai e fala, doutora, lembra que aquele dia a senhora falou, perguntou? Então, eu não falei porque ela estava, tal, mas eu queria conversar sobre isso. Então, ele marca uma nova consulta e aí ele volta para conversar sobre a saúde sexual. Então, você abriu uma porta, né? Então, é importante. Agora, a primeira coisa que, assim, é muito importante que seja natural para quem está questionando, né? Sim. Eu não posso questionar em tom de reprovação, em tom de conduta, em tom de preconceito. Então, se eu estou perguntando sobre a saúde sexual, eu estou perguntando de peito aberto, né? Eu quero saber se existe algum momento íntimo, se vocês ainda têm esse momento de sexualidade, se isso é uma coisa que está satisfatória para você e para ela, né? Se tem alguma coisa do ponto de vista orgânico ou psicológico, porque às vezes é um encaminhamento para psicologia mesmo, né? Olha, precisa trabalhar com a psicologia, não sou eu que vou resolver, não é o remédio que vai resolver, a psicologia precisa entrar junto com a gente e ajudar. E aí, claro que independente da brincadeira que vier, muitas vezes, se você for leve, como eu te falei, assim, depois da brincadeira, aí vem o momento sério e vem as queixas sérias. Porque às vezes eles falam assim, a senhora tem idade para ser minha filha. Eu falo, mas eu não sou sua filha. Eu sou sua médica geriatra, então você pode falar com a sua médica geriatra. Eu gosto muito do senhor, mas o senhor não é meu pai. Então o senhor pode falar, né? Então a gente dá essa abertura de que haja. Uma outra coisa que eu acho também é que a gente não tem, por exemplo, em alguns locais, principalmente onde a gente tem formação de geriatria e gerontologia, a gente tem ambulatórios de sexualidade do idoso. Não existe hoje um ambulatório de sexualidade do idoso aqui. Eu sei que existem uns arranhões aí, eu não sei se já decolou isso, né? Posso até estar falando sem saber. Mas não existe hoje uma referência. Isso seria muito interessante para a gente dizer, olha, existe um ambulatório de sexualidade. O senhor gostaria de passar lá? Diferente de um ambulatório de geriatria geral, ali a gente estaria focado para conversar sobre problemas sexuais. E aí o ideal é que esse ambulatório fosse multi, né? Tivesse o geriatra, Sim, mas com também certeza. tivesse o psicólogo, né? E que a gente conseguisse mudar, principalmente quando a gente pensa a nível de SUS. Né? Sim. Porque você imagina que a nível de SUS, às vezes, vai com o neto, vai não sei quantas pessoas, espera o dia inteiro, a consulta lá tem não sei quantas pessoas, então, às vezes, essa abordagem da sexualidade é meio complicada, porque a gente falou de espaço físico, às vezes mora pai, avô, filho, neto, tudo no mesmo cômodo ali, né? Então, se a gente tivesse um ambulatório específico para falar de saúde do idoso, sexual, eu acho que, olha, ele já tá sabendo que ele vai para o ambulatório de sexualidade, ele já Pra vai com a isso, queixa dele de sexualidade, e aí a família já tá entendendo o que é que ele vai já fazer sabe, lá, né? né? E aí eu acho que isso talvez gerasse isso que você está me perguntando, da gente fazer pesquisa e entender, dentro da nossa realidade, qual que é a principal queixa sexual.
Qual que é o principal problema? Será que essas pessoas, elas, mesmo que elas tenham um problema e precisem de medicação, elas vão ter acesso à medicação? Porque não são medicamentos tão baratos, né? Isso. Então, assim, entre comprar o remédio da pressão e o remédio da ereção, ele vai comprar o da pressão, e ele tá com medo do diabetes, e aí ele tem outras coisas lá, né? Então, será que tem um programa onde a gente consiga fornecer esses remédios? A gente só vai conseguir pleitear isso quando a gente tiver um ambulatório, a gente tiver a pesquisa, a gente mostrar que é um problema prevalente, real, né? e aí a gente pode cobrar política pública, né? Do jeito que tem distribuição de camisinha, eu preciso ter distribuição de medicamento para aquele paciente que é acompanhado, não é para qualquer paciente, mas o que é acompanhado, que tem indicação como medicamento de alto custo, né? Então, assim, é importante a gente começar a pensar, falando em envelhecimento populacional, em transição demográfica, a gente vai lidar cada vez mais com problemas de sexualidade. Eu acabei de voltar do Congresso Paulista e teve uma mesa que foi uma das mais aplaudidas com a doutora Carmita Ábido sobre sexualidade em idoso. E ela mostrou um dado que eu fiquei muito encantada, todo mundo achou muita graça quando ela falou, que ela é muito espirituosa, que ela disse assim, nos inquéritos, à medida que as mulheres vão ficando mais velhas, ela apresentou o trabalho, elas vão diminuindo a atividade sexual. E os homens, à medida que eles vão ficando mais velhos, eles vão aumentando ou mantendo. Então, se os velhos estão tendo relação sexual e as mulheres não, vocês pensem com quem que esses homens estão tendo relação sexual, né? Sim. Atentem. Então, os homens estão cada vez mais tendo relação sexual e as mulheres menos. Então, quem que tá interagindo com quem, né? Sim. E aí é uma realidade que eles têm visto lá dentro, né? Assim, das pesquisas, mostrando que sim, assim, mais de 80% dos homens falavam que tinham sim relação sexual após os 70 anos, né? Enquanto as mulheres caíam para 50 e pouco. Então, assim, como que é uma coisa, vamos falar assim, de gênero, Sim, né? Isso é social, né, também. Nos papéis de gêneros que a gente vê na nossa sociedade, talvez tenha essa facilidade maior para o homem, né, manter essa atividade. Enfim, até de ser mais desinibido às vezes também. Sim, de não ter medo da opinião alheia, né? Isso a gente atenta tanto para a questão homossexual, que está cada vez mais prevalente, como para a questão de homens estarem buscando mulheres mais novas, né? E aí, não idosas. E isso, homens idosos com mulheres não idosas, né? E aí, isso com certeza tem um impacto psicológico. E mais uma vez a gente vai cair na linha sexista, né? Quando a gente fala que o envelhecimento, ele ainda é um envelhecimento diferencial para os gêneros em muitos aspectos, ainda é verdade, né? E, infelizmente, a nossa sociedade ainda é machista e também o é no envelhecimento, né? Então, a gente vai ter cada vez... E olha que as mulheres são em maior número, não é engraçado, né? Então, temos mais mulheres idosas, mas elas ainda sofrem mais do que os homens idosos, né? Sim, o que só corrobora com o que a senhora tinha comentado anteriormente, né? Sobre o quão importante é ter um diálogo, assim, com o casal de idosos e ter uma conversa franca e tudo mais. Eu imagino que, assim, durante as consultas possa ser um impacto inicial muito grande, comentar sobre esse assunto, só que com o passar do tempo o vínculo se torne cada vez maior, assim, com o paciente, né? E a gente vai ficando mais natural, né? No começo, a gente fica meio... Então, ai, meu Deus, recém-formada lá na geriatria, eu sou super jovem, eu vou perguntar para esse idoso se ele tá tendo, né, relação sexual e tal. Mas é um assunto natural. Como eu tô perguntando se ele teve queda, como eu tô perguntando se a visão dele tá boa, eu tô perguntando num aspecto da saúde, né? A saúde sexual, a saúde mental fazem parte da saúde do ser humano. Então, a gente tem que abordar e a gente tem que pensar, tem também alguns podcasts sobre envelhecimento e sexualidade. É engraçado que uma pergunta que ficou na minha cabeça, que ele disse assim, você já parou para pensar até com que idade você vai querer fazer sexo? Você parou para pensar nisso? Tipo, você não para pensar nisso. Aí alguém vai dizer para você, olha, você agora tá com 60, não pode mais, tá com 70, não pode mais, tá com 80, não pode mais. Quem vai dizer sou eu. Né? Quem vai dizer quando eu não quero mais sou eu. Pode ser aos 60, aos 70, aos 80, aos 90, dependendo de como eu tiver, de com quem eu tiver, né? Mas essa é uma definição minha. E aí, desde que eu esteja bem com aquilo, tá tudo certo, né? Sim, com certeza. E, doutora, foi comentado anteriormente sobre a reposição hormonal, né? Ela, no contexto de consultas de atendimento, de condutas, o quão prevalente
Reposição. É a reposição para o tratamento dos pacientes. Perfeito. A gente sabe que uma minoria de pacientes passa pelo hipogonadismo primário, pela andropausa, né? A gente sabe que os homens, eles costumam ter uma andropausa bem mais tarde do que a mulher. Então, como eu te disse, nem de longe esse é o primeiro problema, né? A grande maioria dos idosos não tem problema sexual por conta de baixa de testosterona, de hipogonadismo. O hipogonadismo, ele traz outras coisas além da questão sexual, né? Então, a testosterona baixa, a gente sabe que dá sarcopenia, dificuldade de ganho muscular, fadiga. Então, a gente tem outros sintomas que alertam, né? Não é só a baixa testosterona que fecha isso aí. Mas, enfim, normalmente, se existe uma queixa com outros sintomas, a gente costuma pedir. Então, a gente vai atrás da queixa de hipogonadismo para que a gente peça o exame e a gente veja se, enfim, isso é uma coisa importante ou não para ser tratado. Do ponto de vista da mulher, a menopausa, ela acaba sendo anterior à ida ao geriatra, né? A gente sabe que aqui no Brasil a nossa prevalência é entre 45 e 55 anos, mas a grande maioria ali perto dos 50. Então, ela não é idosa ainda, ela entra na menopausa e aí nós temos excelentes colegas ginecologistas que fazem, né, esse acompanhamento de menopausa, que a gente sabe que é uma síndrome de falência ovariana, você vai reduzir a produção de estrógeno, que é o hormônio feminino, e aí a gente vai ver uma série de alterações por conta dessa baixa de estrógeno. Claro que, como em medicina, nem tudo nem nunca nem sempre, né? Então, algumas mulheres passam pela menopausa muito bem. Ah, tive a menopausa, mas estou bem e tal, senti pouca coisa, nada. Outras passam com muitos sintomas. Então, a gente sabe daqueles sintomas clássicos de fogacho, aquele calorão que sobe, aquela sudorese intensa. Os maridos falam de muita irritabilidade, insônia. Algumas mulheres ficam agressivas, assim. Alguns maridos falam que é o motivo do divórcio, né? Que a mulher era super tranquila quando entrou na menopausa, surtou, enfim. Para essas que têm muitos sintomas, então, essa avaliação... Quer dizer, a avaliação com o gineco todas, mas a avaliação da reposição, ela está muito atrelada aos sintomas e à idade. Então, a gente sabe hoje, por exemplo, que algumas mulheres têm contraindicação a fazer reposição de estrógeno, né? A gente sabe, por exemplo, que algumas mulheres que têm... síndromes trombóticas, que são predispostas à trombose, não podem fazer o hormônio. Algumas mulheres que tiveram câncer de mama ou têm câncer de mama na família, também não é recomendado. Então, essa avaliação de fazer ou não a reposição hormonal, ela vai botar na balança sintomas e riscos. E a gente sempre fala, que aí eu acho que é uma ótima oportunidade da gente falar isso, que isso serve para tudo, é a decisão compartilhada, né? Eu preciso apresentar, olha, esses são os riscos, esses são os benefícios. A gente fala assim, os extremos. Essa mulher não pode fazer reposição, porque ela teve um câncer de mama grave, inclusive ela toma um inibidor hormonal, então ela não tem nenhuma indicação de fazer essa reposição. E eu tenho um outro extremo, que é essa mulher tem total indicação. Foi a mulher que tirou a ovária aos 30 anos e ela precisa fazer a reposição, senão ela vai acabar tendo sintomas precoces, como fratura osteoporótica, como, enfim, outras coisas que tem indicação dela repor. Esses são os fáceis, gente, assim, o sim e o não. O problema é o talvez, né? Então, quando eu apresento para a mulher, olha, você não tem nenhum risco na família, você tem um bocado de sintoma, você não tem isso aqui, eu acho que é válido para você, mas você precisa saber que os riscos são esses. Vamos fazer a reposição ou não vamos? Vamos e vamos acompanhar junto. Então, a ginecologia precisa, junto com a paciente, definir, ou com o paciente, né, no caso da URA, enfim, definir quais que são os riscos e os benefícios da terapia e se tem indicação ou não. Normalmente, se é uma mulher que não tem nenhuma contraindicação e ela vai ser bem acompanhada e ela está sentindo uma série de sintomas, a reposição vai trazer ela de volta para o eixo dela, né? Então, se ela estava com muito fogacho, sem libido, ressecamento, enfim, alteração de unha, de cabelo, de tudo, né? Aquele estrógeno, fadigada, irritada. De repente, você faz a reposição, a pessoa volta ao padrão. E aí a gente tem várias mulheres, inclusive, que fazem a reposição lindamente, passam por todo esse processo de forma tranquila. Então, às vezes, o pessoal pergunta assim, você é contra ou a favor da reposição? Vou falar, vai ser sempre depende, né? Vai depender muito. Talvez duas mulheres com a mesma história, mas que tenham princípios diferentes, uma diga eu quero a reposição, vai pagar os riscos pequenos ou médios ou altos, e outra diga eu não quero. Então, essa decisão compartilhada, que aí faz parte do bom senso, em medicina tem que ser cada vez mais frequente, né? Então, não é que eu vou dar, não
misturar com entregar para a paciente a decisão. Não é isso, é uma decisão compartilhada. E às vezes ela pergunta para você: o que é que você acha? Os benefícios suplantam os riscos? Eu acho que sim, no seu caso. Eu acho que não, no seu caso. Ah, mas mesmo assim eu quero fazer, ou mesmo assim eu não quero fazer. Tá ok, você vai acompanhar, né? Então, se essa conversa aí da reposição, a gente vai ver ela de forma mais enfática quando chega para mim a idosa, ou ela já chega em reposição, ou ela já fez, ou ela optou por não fazer. E aí, nesse caso, na geriatria, eu não vou propor para uma pessoa de 70 anos fazer reposição hormonal. A gente vai ter que ajeitar de outra forma a questão sexual. Por isso que a gente estava falando. Qual que é a questão? É dor? É ressecamento? É psicológico? É algum remédio que está baixando a libido? Então, eu vou ver outras coisas. Acaba que essa definição de terapia hormonal não cai tanto na minha mão. Eu tenho algumas colegas que falam: ah, mas eu tenho atendido cada vez mais cedo pacientes, filhas de pacientes com 45, com 50, e isso tem recaído na minha mão. Então, isso pode ser uma realidade mais para frente, né? Sim. Mas no meu consultório ainda não é. Eu costumo atender mais idosas mesmo, então não é tão frequente eu prescrever e discutir reposição hormonal, e eu acho que acaba ficando mesmo ali com a ginecologia na fase ali da Mais menopausa. jovem um Mais pouco, jovem, né? mais Certo, jovem. entendi, Não tão obrigado. idosas, né? Não tão idosas. Entendi. Doutora, e a respeito dos idosos, a gente estava conversando aqui sobre os idosos LGBTQIA+, certo? Isso, certo. Essa população, assim, a senhora nota que tem algumas particularidades que a equipe de saúde deve se atentar mais? Então, esse é um mundo que se abriu para mim há pouco tempo, né? Quando eu falo pouco tempo, quando eu assumi a SBGG aqui, a Seccional Pernambuco, foi em junho do ano passado, né? A gente começou fazendo algumas lives, e uma sugestão de live foi a gente falar, tá até lá, enfim, no Instagram da SBGG, essa live, da gente falar do envelhecimento LGBTQIA+, né? A gente sabe que até pouco tempo a gente tinha uma expectativa de vida, infelizmente, dessa população bem menor do que a população geral, né? Muitos nem chegavam à fase de idoso, né? Não chegavam aos 60 anos. E aí, hoje, a gente vê, por conta, enfim, de falta de suporte, de doença, de medicamento, de preconceito, de violência contra essa população, né? Então, hoje já existe, sim, uma massa aí crescente de idosos LGBTQIA+, graças a Deus. E aí, hoje tem sido um tema bem mais debatido. Então, quando a gente combinou, né, surgiu a pauta da live entre a diretoria, a gente foi estudar, e aí a gente acabou conversando também com uma referência, fica outra sugestão também de podcast, que é o Dr. Milton Krenit, que estuda e tem um ambulatório específico sobre essa população. Então, ele fez a live com a gente, e uma das coisas que a gente viu é como, assim como, né, a saúde sexual é esquecida, esses idosos, eles também são colocados, assim, para trás da cortina, né? Ninguém quer falar, ninguém quer ver, mas eles estão aí escancarados. Então, a gente tem questões de homossexualidade, enfim, dentro de LPI, quando o idoso vai morar num ILPI, né? Então, você tem instituição que são só femininas ou só masculinas, enfim, como é que você vai lidar com essa questão da sexualidade LGBTQIA+, eu acho que ainda é um tabu, infelizmente, maior que a própria saúde sexual. E aí isso vem sendo escancarado, né? Isso vem falando, enfim, vem se falando, vem sendo temas frequentes de congresso. Até falei para vocês, aproveito para convidar todo mundo. A gente vai ter o congresso em junho, o Norte e Nordeste, Geriatria e Gerontologia, organizado, né, pelas SBGZs daqui das seccionais aqui do Nordeste, que será aqui em Recife. E aí a gente está trazendo o Dr. Milton Krenit, tanto no congresso quanto no curso pré-congresso, para que a gente fale mais um pouco desse envelhecimento LGBTQIA+. Ele já tem essa experiência da implantação do ambulatório, e aí o que ele passou para a gente é que eles, assim, têm questões muito peculiares dessa população LGBTQIA+. E a gente não sabe como lidar porque a gente não é exposto. Então, eu diria para vocês que hoje, por exemplo, eu não me sinto preparada
para cuidar de todas as questões da saúde do idoso LGBTQIA+. Eu preciso estudar mais, eu preciso entrar mais nesse universo, né? Dr. Milton, que está dentro, ele passa para a gente quantas coisas são colocadas, inclusive, por exemplo, de idosos que fizeram reposição hormonal para ter o corpo feminino ou para ter o corpo masculino, como que vão ser abordados esses idosos, a questão sexual, como que vai ser abordado, preventivo, que preventivo que eu faço, o que é que eu tenho que estar atento, né? As questões de doenças, de toda forma, que aí não só para LGBTQIA+, mas quando a gente fala de doenças sexualmente transmissíveis, seja o idoso hétero, homossexual, LGBT, não interessa, assim, esse é um outro ponto que também é crescente, que também precisa ser abordado, né? A questão do preconceito mesmo da família, né? Então, assim, do idoso poder expressar sua sexualidade de todas as formas e se sentir acolhido, né? Independente da opção sexual. Então, eu acho que a gente tem que trazer mesmo mais, sabe? A gente tem que falar nos podcasts, a gente tem que ouvir nos congressos quem começou a fazer esse movimento, quem está por dentro. A gente precisa se inteirar, porque assim como eu precisei me inteirar ao longo do consultório sobre envelhecimento sexual, a gente vai precisar, assim, atualizar sobre mais, o envelhecimento LGBTQIA+, Sim, com né? certeza. É uma realidade e a gente sabe muito pouco, fala muito pouco, então agora já tem mais gente falando, gente fazendo pesquisa, gente produzindo, então a gente precisa ir atrás. A gente Sim, precisa ir atrás. tendência é evoluir cada vez mais, né? Graças a Deus, né, Nesse Matheus? sentido. E, doutora, a senhora comentou agora sobre infecções sexualmente transmissíveis, né, nos Sim. idosos, que está cada vez mais crescente. Na sua prática médica, a senhora consegue ver isso, que está crescendo e tudo mais, ou ainda é muito... Consigo. A gente, quando a gente vai falar de déficit cognitivo, que é uma das grandes, né, síndromes da geriatria, a gente fala do risco de um paciente estar, por exemplo, esquecido por uma neurosífilis, né? É uma coisa que parecia muito longe, na residência eu vi, no meu consultório eu vi, não está muito longe. Muitas vezes esse idoso, ele não tem a neurosífilis, tá? Mas ele tem sífilis. Ele não tem a neuro, ele não tem o déficit cognitivo, né? Eu pergunto para ele, a saúde tá tudo ok? Tá tudo ok, não tem nenhum problema. Mas eu costumo pedir o VDRL e aí vem positivo. E aí quando você pergunta, tem uma úlcera genital lá e esse idoso é portador de sífilis. Então, muitas vezes, às vezes me perguntam assim, mas você acha que ele contraiu sífilis quando ele era mais jovem ou quando ele era idoso? Gente, não interessa. Interessa que ele tá com sífilis, né? Uhum. Se ele pegou agora ou 10 anos atrás, ele não foi tratado, ele precisa ser tratado, porque ele, inclusive, transmite, né? Sim. E aí, como ele não é tratado, como não é pedido, então, se a gente não pega o costume, por exemplo, eu tenho visto HIV positivo, né? E a família, meu Deus, HIV positivo, gente, HIV positivo. Assim, se eu tenho relação sexual, tive ou tenho, desprotegida, né? Eu tenho risco de pegar DST, não importa a idade. Então, as pessoas têm uma coisa meio que da imortalidade, achando que, porque se eu sou idoso, então agora eu não preciso mais me proteger porque eu sou vasectomizado e não vou mais ter filho. O problema não é só filho, né? O problema são as doenças. E aí, essas doenças, elas são de impacto grande. Então, a gente ter o costume, sim, de pedir, sempre comunicar, né? Então, eu falo, olha, a gente vai pedir a bateria de exames, eu vou acrescentar aqui sífilis e HIV, hepatite B, tudo bem para você? Não, doutora, tudo bem. Então, a gente tem visto, sim, essas doenças sexualmente transmissíveis mais prevalentes e muitas vezes a família fala assim, mas nunca fez um exame desse. Então, assim, era e nunca fez. Então, que a gente tem o costume de pedir, sim. Porque senão a gente vai passar batido um bocado de doenças aí. A subnotificação deve ser altíssima, né? Isso. Essas doenças nos idosos. Isso. Sim. Aí, doutora, para encerrar, a gente queria perguntar para a senhora o que é que a senhora acredita, né, que poderia ser feito para aprimorar esse manejo, né, da saúde sexual no idoso, para diminuir, assim, esse tabu, né? O que é que, assim, as equipes de saúde, não só de geriatras, mas todas as especialidades, todas as profissões, né, multiprofissional de saúde, para lidar com essa questão da saúde sexual do idoso. Eu vou perguntar para o Matheus responder e eu completo. O que é que você acha, Matheus, aí lá na diretoria científica aí da Liga? O que é que você acha que podia ajudar a melhorar a saúde sexual do idoso? Como a senhora comentou, acho que medidas como aquela esqueci o nome
Não sei se era fotógrafo, o que... Ah, ele é que jornalista. Jornalista. O Exatamente. projeto, né? Projetos como esse que conscientizam a população idosa e, consequentemente, a população em geral sobre a Autoestima, autoestima, né? sobre a saúde do idoso como um todo. E não só assim, pronto, agora eu saí de 59 para 60 anos, não tenho mais nada Vou relacionado só à dormir. sexualidade, eu só vivo como e durmo agora. Então, acho que é cada vez mais trabalhar em cima desse tabu, porque não é um passo de mágica assim que as pessoas deixam de viver, né? Então, acredito que medidas como essa, a implementação de ambulatórios voltados à sexualidade do idoso, né? Como a E senhora mesmo falar falou mais sobre, né? cedo. Porque não é muito Isso, falado. Isso. Então, A acho gente que... pode, assim, sugestão para vocês. Eu acho que sempre. Eu gosto muito das cartilhas, né? Sim, Cartilhas online, cartilhas, enfim. Então, eu acho que uma criação, por exemplo, de cartilha da Liga sobre sexualidade no idoso, com os principais pontos, né? E vocês disponibilizarem isso, enfim, e para a comunidade de forma geral, e quem sabe aí algum medicamento, indústria farmacêutica, alguma faculdade, a própria, né, universidade, enfim, bancar essa cartilha de sexualidade no idoso. Ser distribuída não só nos ambulatórios de GERE, mas nos ambulatórios de clínica médica, que tem muito idoso, né, falando sobre sexualidade. Se a gente tivesse um ambulatório, enfim, um telefone do ambulatório, talvez algumas dicas práticas. Então, a gente tem que falar assim, para a gente melhorar, é o esclarecimento da população, como o Matheus falou. Esse esclarecimento, ele pode ser só informativo, então, enfim, as cartilhas, as campanhas, né? Então, quando a gente tem as campanhas lá, que os postos agora distribuem camisinha, para os idosos também, você pode pegar. Não é porque você é idoso que você não pode pegar camisinha, né? Então, a própria secretaria, seja ela de saúde municipal, estadual, nacional, que a gente tenha campanhas, né? De forma esclarecedora, que DST também pega em idoso. Então, isso é uma coisa importante. E aí, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia está aí para isso também, né? Para a gente alertar e para a gente tentar pressionar para que haja essas campanhas de cunho, enfim, nacional, estadual e municipal. Além da informação, né, que pega que sexo é normal, que tem que ter saúde sexual, concordo 100% com o Matheus, né? A gente poder trabalhar também na parte psicológica com projetos como o do Léo e outros, né? Projetos, enfim, onde a gente tem a socialização, onde a gente tem esclarecimento, sejam aulas de sexualidade, sejam socialização entre idosos, né? Valorização de quem é ele como ser. Isso faz toda a diferença para aflorar essa sexualidade, para se sentir bonita. Então, todos esses projetos aí são bem-vindos. Acredito que tem inúmeros outros, né? Eu citei um. A criação dos ambulatórios e principalmente, assim, de espaço de escuta. Né? A gente fala, por exemplo, a gente tem os conselhos municipais, estaduais e nacionais do idoso. Hoje a SBGG está dentro do conselho municipal e estadual. A gente tem uma cadeira em cada um, graças a Deus. E aí 50% são de idosos, a composição. Então eles têm voz lá. Então eles precisam falar para a gente e a gente precisa levantar, então, dentro desses espaços de conversa, com quem representa a população idosa do nosso município, estado e país, né? O que é que vocês enxergam como problema na sexualidade de vocês? A gente está falando aqui, mas a gente não viveu. A gente está falando o que a gente ouviu, que a gente leu. Mas talvez a realidade do idoso lá do Ibura seja diferente do idoso de Boa Viagem, que é diferente do idoso de Olinda. Então, eu preciso escutar todo mundo e eu preciso entender como que eu melhoro. Será que tem gente para eu fazer um ambulatório de sexualidade aqui? Uma campanha de DST ali. Então, a gente fala do SUS de equidade, de integralidade, né? Então, a gente precisa ouvir. Mas eu acho que a gente tem espaço para isso tudo aí. Fica a sugestão da cartilha. Obrigada, doutora. A gente vai adotar essa sugestão, viu? E, doutora, a gente quer agradecer a senhora aqui. Foi muito produtiva a conversa. Assim, aprendemos muito, né? Com certeza. E obrigada muito para a senhora. A gente vai guardar seu contato para outros temas também. E é isso. Quer falar alguma coisa? Não, só agradecer novamente. Foi muito produtivo. Eu senti que todo mundo que vai assistir esse episódio aí já consegue tirar uma série de dúvidas sobre o assunto, porque realmente não é comentado, né? Isso. Raramente você vê alguém comentando sobre isso, até no nosso ambiente, de que é a Faculdade de Medicina. A gente comenta assim com algum amigo, algum colega, vou ter um episódio do podcast da Liga sobre isso. Aí todo mundo, caramba, que Sim. legal, não sei o que, diferente. Eu agradeço a Então, oportunidade, né? Geriatria é uma paixão. Espero encontrá-los como colega em breve, né?
E aí agradeço e tudo que for ligado, enfim, à saúde, ao envelhecimento e ao idoso para melhorar a qualidade de vida, contem comigo. É isso aí, gente. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e de seguir as nossas redes sociais. No Instagram, @LigaLaGeup. E a senhora doutora quer divulgar alguma rede social? Eu tenho a minha pessoal, não é profissional, mas é @brotosandra com 2 T's. É isso aí, gente. Muito obrigada.